colocar 2 pontos. Primeiro, que é lembrar que quando tem negociação de clube para clube, você paga pela rescisão do contrato que está em vigor, né? Sim, e nesse caso não seria isso, né? Você tem uma cláusula ali e você negocia, ó, o cara tem a cláusula de 50 milhões de euros, mas a gente vai fazer por 10, vai fazer por 15 e tal. Então, essa é uma situação. E a segunda situação que eu ia botar é que eu acho muito improvável, em havendo alguma proposta, de que o Flamengo vá negociar o Gabigol hoje. Por quê? É um ano de eleição. Existe para a diretoria do clube um risco dos dois lados. Um risco é pagar uma grana alta e ele não render, e que é o risco que não estão querendo tomar, e outro risco é perder um jogador desse porte antes dessa história dentro do clube, né? Antes de uma eleição que vai ter no fim do ano. Eu duvido, não tendo necessidade de dinheiro, que o Flamengo não tem necessidade de dinheiro, vai precisar vender jogador ano que vem, mas jogador ali tem previsão de 10 milhões de euros de venda, provavelmente vai tirar num garoto, tem alguns garotos ali para sair e tal, não tem essa necessidade. Vamos lembrar aqui que nessa negociação, se houvesse uma negociação Flamengo-Corinthians, quem tem a força financeira é o Flamengo, não é o Corinthians, né? O Flamengo tem 200 milhões em caixa, o Corinthians até agora só tem uma dívida de estádio, né? Então, não é uma coisa, não é muito balanceado a relação dos dois lados. Então, eu acho muito improvável, a minha percepção, a não ser que a relação entre os dois lados se torne muito ruim, e hoje eu acho que ela é atribulada, tem problemas, não foi só isso, aquela questão que ele falou lá do departamento médico e tal, de que jogou o ano inteiro machucado, como a gente já publicou aqui no UOL, foi uma coisa que pegou mal. Então, tem uma guerra ali de narrativas dos dois lados. Mas eu acho muito improvável que, nesse momento, vá se aceitar qualquer proposta de venda para ele, se vier a acontecer essa proposta. Não sei que o jogador force muito a barra, e aí tem que pensar também o seguinte, se vai pagar lá, vai oferecer uma grana para o Flamengo para sair, vamos lembrar, né? Em negociações anteriores, o Pedro já teve 2 vezes em situação desconfortável no clube, teve propostas para sair e o clube não vendeu, inclusive por valores muito mais altos que esse, né? O Palmeiras ofereceu lá atrás muito mais dinheiro do que esse valor do Gabigol agora, e o clube não vendeu. Acho muito improvável que o Flamengo, no contexto que está posto, venda agora. Acho que o mais provável é que deixe para cumprir o contrato e que, dentro da circunstância do que acontecer no semestre que vem, tenha uma decisão a respeito disso e tal, não sei o quê. Eu acho que é o cenário mais provável hoje em dia. Até porque tem uma coisa, Rodrigo, que assim, você lembrou o caso do Pedro do Palmeiras. O caso do Pedro do Palmeiras, eu conheço a história assim. O Anderson Barros pegou um avião, foi até o Rio de Janeiro, sentou-se à frente do Marcos Braz e falou assim, quero comprar o Pedro por tanto. E o Marcos Braz respondeu da seguinte maneira, vou pedir licença para falar um palavrão. Você está querendo me fuder, né? Você está querendo me fuder, né? Nós não vamos vender. E não vendeu. Quando o Corinthians, vamos voltar para discutir como o Corinthians está se comunicando. O Rubão chega ontem e diz que quanto mais você fala, mais valoriza. Então tem que ser em silêncio. Mas ele está falando sobre o Gabigol. Aí na mesma entrevista ele diz o seguinte, acabou a farra de Flamengo e Palmeiras, no ano que vem o Corinthians vai ser competitivo. Aí o Flamengo vai vender para o clube que está dizendo que vai ganhar dele? Pois é, ainda pensei nisso também. Tem uma comunicação totalmente torta, totalmente equivocada. Como é que eu vou vender? Você está dizendo que você vai ganhar de mim? Com o jogador você vai comprar de mim? Você quer pegar o camisa 10 para ganhar de mim e falou que acabou a farra. Legal. Não tem muito sentido de raciocínio lógico. Não sei se a diretoria do Corinthians, sabe, pode falar se a diretoria do Corinthians, como ela tá, o Rubão já dirigiu futebol, né? Mas o Augusto é novo, né? Como dirigente de clube e tal, não sei o quê. Se tem uma coisa que eles estão pegando o tato ali da coisa, mas enfim, o Rubão já era meio assim na época que ele foi diretor de futebol, né? Ele era falava bastante sobre as coisas, né? Salvo engano. Essa negociação, essa conversa, né, entre Corinthians e Flamengo está acontecendo há 2 semanas. Eles tentaram segurar, né? Mas o Augusto já deu aquela ensaiada aqui a falar, não falou, e o Rubão acabou soltando a informação. O Rubão já foi dirigente, né, do Corinthians em 2007, o Augusto foi dirigente de clubes do interior, enfim, da União Barbarense, claro que nunca havia comandado um clube como o Corinthians. Então, realmente, eles estão, principalmente no caso do Augusto, né, é um dirigente realmente que está começando.
Em relação à conversa com o Flamengo, tudo começou, isso aí eu posso garantir, porque a gente divulgou aqui no UOL antes de qualquer portal ou qualquer dirigente confirmar. Tudo começou com o Gabigol. A primeira ligação foi por conta do Gabigol. E aí começaram a falar, e aí, mas quanto que é? Pode envolver jogador? Né? Tem o Fausto Vera, o Lucas Veríssimo pode e tal. E o Corinthians chegou a citar até alguns outros jogadores do Flamengo, que eu nem vou citar, que o Flamengo já recusou logo de imediato. Mas tudo começou, essa conversa Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera, ela só existe por conta da tentativa do Corinthians no Gabigol, porque eles começaram a falar em um pacote. Eu acredito hoje, né, que o Flamengo, pelo menos é o que me chega também, é uma opinião, claro, baseada em informações que eu tenho no Corinthians, e acho que está muito claro, né? Não sei se está tão claro assim, mas o Flamengo quer negociar o Gabigol. Pelo menos é o que o Corinthians entendeu. Não está claro isso aí, não. Para mim, não está claro aqui, não. Eu falo com vários dirigentes aqui, não estou vendo essa vontade de negociar. E eu repito, informação, quando você deu aquela informação, o Flamengo nega que exista qualquer negociação lá atrás, na primeira vez que teve essa informação. E não estou vendo essa predisposição, não, porque seria uma questão aí política dentro do clube. O que eu estou vendo é uma predisposição de deixar o assunto congelado e resolver no ano que vem. Sim, mas eu estou falando que o Corinthians, né, é um feedback do Corinthians em off, que o Corinthians entendeu em relação do Flamengo. Há uma disposição do Flamengo em negociar, está dando corda, e o Corinthians está indo. Se o Corinthians vai contratar, eu até acredito que não. É uma negociação muito difícil. Ontem eu vi uma fonte do Corinthians me dizer, nós temos a preocupação do Corinthians também está sendo usado na situação. E, enfim, depois o Gabigol renovar com o Flamengo, ir para a Arábia, a gente não sabe. Ele está sendo usado, eu acho que está claro, né? Mas não pelo Flamengo, né? Está sendo usado pelo Gabigol, né? Existe essa preocupação do Corinthians, né? E isso é claro. Agora, a preocupação de ser usado, mas o Corinthians está tentando, porque o Flamengo está dando corda. E essa informação que o Flamengo está a fim de negociar é o que chega no Corinthians, tanto que eles estão conversando há mais de 2 semanas. E o Flamengo chegar a falar em Lucas Veríssimo. Agora, se o Rodrigo Matos não apurou lá, respeito, não tem problema nenhum. Estou falando que eu apurei daqui, que o Corinthians, né, me passa em off. Aliás, eu prefiro a questão do dirigente falar, sim, não tá. Por isso que eu prefiro acreditar no off, né? Que no off a gente sabe, a gente tem experiência, os caras acabam passando a verdade para a gente. Então, existe uma conversa entre Corinthians e Flamengo que foi se estendendo a outros jogadores, né? Mas começou tudo com o Gabigol, pelo menos da parte do Corinthians, né? Senão a gente vai ficar aqui. Da parte do Flamengo não tem nada, então não é verdade. Da parte do Corinthians tem, é verdade. Então, só para a gente, né, Samir, só para voltar para a questão do uso do clube. Nesse caso, tirando uma hipótese de negociação clube a clube, é muito parecido com quando o Palmeiras foi procurar o Bruno Henrique. Na época a gente falou isso, que o Palmeiras fez uma oferta pesada pelo Bruno Henrique e que dentro do Palmeiras havia a opinião de algumas pessoas na diretoria que diziam: o Bruno Henrique vai usar o Palmeiras e vai renovar com o Flamengo. E foi exatamente o que aconteceu. Não que fosse na base da sacanagem do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não fez sacanagem nenhuma. O Bruno Henrique tinha um interesse no clube, ele ouviu uma proposta, pegou a proposta, chegou para o Flamengo e disse: olha, eu tenho aqui essa proposta. O que você quer fazer sobre essa proposta? Você quer que eu acerte com ele ou você quer fazer uma proposta melhor? O Flamengo fez uma proposta melhor e o Bruno Henrique ficou. Então, é muito semelhante o cenário. O Corinthians, do ponto de vista do negócio, se o Corinthians fosse um clube que não tivesse essa pressa de responder à sua torcida, o Corinthians esperaria 6 meses, ficaria ali conversando com o Gabigol, 10 milhões você quer? Beleza, eu vou te dar 12. Viabiliza o tal do contrato que o Rubão disse ontem, que o Corinthians tem condição de viabilizar. Viabiliza um contrato publicitário, oferece 12 para ele e contrata em junho. E ele joga a partir de janeiro de 25. Esse seria o cenário mais sábio. Acontece que o Corinthians precisa responder para a sua torcida. E a pergunta é se vai conseguir responder para a sua torcida satisfatoriamente, falando em Gabigol e trazendo outro jogador, que é o cenário mais provável. Não é o cenário impossível de acontecer o Gabigol no Corinthians. Impossível é Deus pecar.
Mas o cenário mais provável é o Gabigol jogar esse ano no Flamengo, o Corinthians tenta negociar para o ano que vem, porque aí negocia com o jogador. Teremos o assunto de Fluminense e Manchester City na sequência. A gente vai continuar falando aqui de Corinthians, dessa questão da farra que acabou, segundo o diretor. Só para avisar para vocês que estão na expectativa, está tendo entrevistas coletivas do Manchester City e do Fluminense nesse D-1, né, que é o dia prévio à final do Mundial de Clubes. Então, técnico e jogador dos dois times falam, o Fernando Diniz e o Felipe Melo falaram. A gente vai ter na sequência, assim que a internet também permitir a logística das entrevistas terminar, o nosso Alexandre Araújo, que está fazendo a cobertura direto do Mundial de Clubes, vai estar com a gente aqui ao vivo também. E você que está chegando agora, deixe seu like. Nossa meta inicial, 500 likes, e você se inscreve também no canal. Perdão, Samir. Não, o que o PVC falou só não acontece ou não vai acontecer, pelo menos do que eu entendo, né, o que eu vejo, por conta do Gabigol. Para mim, o Gabigol não quer jogar no Corinthians. E por isso que, igual o PVC falou, então por que o Corinthians não vai lá e faz a proposta? O Corinthians está conversando com o Flamengo. Eu não sei quanto ofereceu, a questão dos jogadores é uma coisa que a gente já tem trazido, mas eu acho que esse negócio não avançou, igual o PVC falou, vamos definir isso daí para dar resposta logo para a torcida. Porque, para mim, é óbvio que o Gabigol não quer. O Gabigol quer continuar no Flamengo porque ele tem vontade lá de se tornar o maior ídolo da história do clube e fazer mais história ainda no Flamengo. Tá na cara que é isso, porque se o Gabigol realmente quisesse, né, estivesse a fim de jogar no Corinthians, eu acho que o negócio tinha avançado muito mais, repito, pelo que eu recebi de informação. No Corinthians, o que me falaram é que o Flamengo está interessado em negociar o Gabigol. Aliás, o próprio Augusto já falou isso também numa entrevista, que o Flamengo tem interesse em negociar. Então, assim, o Corinthians entende que o Flamengo tem interesse, conversa com o Flamengo. O negócio só não avançou porque o Gabigol não quer. Eu acho que o negócio não vai fechar exatamente por isso, porque o Gabigol não quer. Porque se o Corinthians chegar com 10 milhões de euros, Fausto Vera, enfim, o negócio pode sair porque, repito, dentro do Corinthians, a informação é que o Flamengo quer negociar e por isso que eles estão trocando informações de jogadores, valores, mas eu acho que não vai acontecer por conta do Gabigol. Se o Gabigol realmente decidir que quer sair do Flamengo, eu acho que o Corinthians faz a proposta e o negócio poderia até avançar. Pelo visto, o Augusto Melo agora ele assumiu não só o Corinthians, mas o Flamengo também, porque ele já sabe sobre a vontade do Flamengo. É ele que decide se o Flamengo quer vender ou não quer vender, né? Então, assumir os dois principais clubes do país ao mesmo tempo. Não, Matos, e deixar claro que eu tô falando do Corinthians, não sou eu, entendeu? Não sou eu que tô falando mas eu tô dizendo que eu não vejo essa disposição aqui, cara. Então, aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, não vejo essa disposição de negociar imediatamente o jogador. E não faz o mínimo sentido político dentro do clube. Enfim. Mas isso aí a gente a multa de rescisão é 30 milhões de euros, né? A multa de rescisão do Gabigol é 30 milhões de euros. Para mercado nacional também? Não, é para o mercado internacional, você tem razão. Eu não tenho esse valor exatamente do que é, mas enfim, é mais do que isso, né? De qualquer jeito, é uma negociação. Normalmente para nacional é proporcional ao salário do jogador, né? X vezes. Que hoje é 1 milhão e alguma coisa. Agora, só uma questão. Essa declaração do Rubão sobre acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, evidentemente são os clubes que nos últimos anos estão rivalizando e disputando as maiores taças. Isso não traz ainda mais pressão para esse Corinthians que já não está conseguindo realizar as expectativas criadas, por exemplo, com o Gabigol e outros reforços, que até agora nem sequer executivo contratado tem para a temporada de 2024, PVC? Como é que você vê essa declaração do acabou a farra de Palmeiras e Flamengo? Eu acho uma carta de intenções, mas assim, a gente está falando dessa carta de intenções até agora. A carta de intenções vem desde a eleição. Até agora, todo o respeito, sei que eu vou falar uma coisa que não é exatamente respeitosa, mas com todo o respeito à gestão do Augusto Melo, que tomara seja uma gestão muito exitosa, o Corinthians elegeu o Cacareco. O Corinthians elegeu um presidente pelo voto de protesto. Foi isso que aconteceu. É diferente de quando o Flamengo elegeu o Eduardo Bandeira de Mello e depois elegeu o Rodolfo Landim, que tinha uma proposta de mudança de filosofia, de agressividade no mercado, de recuperação financeira e depois de agressividade no mercado, primeiro com Bandeira, depois com mais agressividade com o Landim. É diferente de quando o Palmeiras elegeu o Paulo Nobre, que era um momento de protesto, mas o Palmeiras não votou no Paulo Nobre pelo protesto, o Palmeiras votou no Paulo Nobre pela esperança de mudança. O Corinthians elegeu o Augusto Melo pelo protesto. O Cacareco era um rinoceronte fêmea
que habitava o zoológico do Rio de Janeiro, em 1959, ano de eleições para vereador em São Paulo, e o Cacareco teve, na eleição para vereador em São Paulo, 40 mil votos. Por isso que é o Cacareco, porque é um voto de protesto. Ainda bem que você trouxe contexto, porque minha idade não permitia saber disso. Não, eu ia pedir porque essa realmente eu estava me falhando aqui. Mas o que eu ia acrescentar, uma coisa que eu vi uma entrevista muito boa acho que foi do Lucas Munizetti, né? O Lucas sempre errou o nome dele, com o diretor financeiro Lucas do Corinthians, Rosala Santoro, e ela é completamente contraditória com esses planos que estão sendo falados pelo Rubão e pelo Augusto Melo na televisão, porque assim, a entrevista dele disse que o Corinthians tem um problema sério de dívida a curto prazo, e tem mesmo. Quer dizer, o passivo circulante dele é altíssimo, 500 milhões, enfim. Ele tem que pagar uma dívida de imposto que foi sonegado lá atrás, que é de 550 milhões de reais. Tem a Arena, ele fala que a dívida total é em torno de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700. Quer dizer, que você tem um caixa muito pressionado. O que significa caixa pressionado? Caixa é o dinheiro que você tem disponível. E aí você tem, onde era o quanto você tem para receber e o quanto você tem para pagar, que são o ativo e o passivo circulante. Você faz o cálculo aí de quanto fica disponível. Hoje o Corinthians está no negativo nisso. Então, como é que pode um clube nessa situação ficar falando que vai sair distribuindo grandes contratações no mercado? Ok, vai ter contratos bons de patrocínio e tal, mas isso aí é para tentar criar um fluxo para melhorar a saúde financeira, ou deveria ser, né? Digamos assim, não é um clube que está sobrando caixa para sair investindo. Eu acho que é meio contraditório esse tipo de entrevista e com o que está sendo falado sobre vai acabar a farra com que dinheiro? E ao contrário do que o Rubão falou, e ao encontro do que está dizendo o Rodrigo Matos, na entrevista que o Lucas Musetti fez com o diretor financeiro do Corinthians, há 3 dias, ele fala de contratar jogadores como... Ele citou Ralf, Paulinho, que foram contratados num outro momento com mais observação e menos garganta, com mais olho do que boca. E todos esses jogadores que ele citou, ou praticamente todos os que ele citou, foram trazidos na primeira gestão do Mano Menezes. Então você senta com o seu treinador e fala, vem cá, mano, como é que foi montado aquele time de 2008, que virou o time campeão da Copa do Brasil de 2009? Foi buscar o Douglas, foi buscar o Moraes, foi buscar o Jorge Henrique. O Jorge Henrique não era um jogador barato, mas ele foi contratado por criatividade. Ele foi contratado mais com o olho do que com a boca. Eu não sei, mas assim, para o torcedor corintiano que olha o que os dirigentes estão falando, ele não sabe o que esperar da gestão. Porque cada dia é uma direção completamente diferente do que foi na gestão, no dia anterior. Acho que em algum momento precisa alguém virar e falar assim, o nosso plano é esse aqui. Como é que o torcedor corintiano está recebendo isso? A verdade é que a diretoria vai ter que fazer grandes contratações, porque foi igual o PVC disse. Você falou em Gabigol, então agora tudo que você pensar vai estar abaixo. Então, para acalmar o torcedor corintiano não está calmo. O torcedor corintiano está esperando reforços, está cobrando reforços, porque o Augusto realmente prometeu um time forte. É bom deixar claro uma coisa. Eu estou trazendo a informação do Gabigol, mas ninguém sabe melhor do que eu que a situação do Corinthians financeiramente é uma situação delicada. Isso aí é comum. Eu estou trazendo uma informação. Se alguém pode achar que há um delírio, um devaneio, isso vem da diretoria. Que o Corinthians tem problemas financeiros, isso daí eu canso de informar, falar e sem detalhes. Aliás, o Duílio baixou a dívida em 0,2%. Eu bati muito nisso e trouxe em primeira mão para o Brasil todo. A gente não esconde esse tipo de situação. Isso é fato. Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender, e eu não concordo. Mas no futebol, velho, o Corinthians não pode contratar o Gabigol porque o Corinthians deve. Isso aí se o futebol tivesse juízo. Se todo mundo no futebol fosse realmente pessoas conscientes, que a gente sabe que não é, a gente trabalha com futebol. O Corinthians já tinha uma dívida até maior, há 2 anos tinha dívida de Arena, e o Corinthians trouxe o William, Roger Guedes, Yuri Alberto, Paulinho, Juliano, um monte de jogador caro, tudo ganhando mais de 1 milhão, 1,5 milhão, e o Corinthians trouxe todos esses jogadores. Então, é errado. É claro que é errado. É melhor você colocar as contas em dia, enfim.
Mas isso acontece no futebol. O Corinthians aproveita a receita que tem, que deve fechar em 1 bilhão de receita, e faz esse tipo de situação. Então, assim, também não é para a gente ficar falando, o Corinthians deve e não vai contratar. Errado mas os dirigentes fazem isso, a gente não pode ser inocente. Eles vão fazer de novo. Hoje, amanhã e sempre. Hoje nós estamos falando do Gabigol, que parece que você está incendiando um assunto que já era para estar morto. Era para estar morto, mas a gente está falando hoje do Gabigol, porque ontem quem falou do Gabigol foi o Rubens Gomes, que é o Rubão, o diretor de futebol escolhido pelo Augusto Melo. Então, ontem, quem falou sobre o Gabigol, que nos traz a esta conversa aqui hoje, quem falou foi o diretor de futebol do Corinthians. Então, foi isso que alimentou este caso. Se não, estava claro. Você tem duas informações novas hoje, né? Aqui o Rodrigo Matos trouxe agora há pouco, de que o Gabigol está pedindo 10 milhões de euros para renovar o contrato, de luvas, sem contar o salário. E a outra informação é que o Rubens Gomes falou ontem sobre o Gabigol e falou que vai acabar a farra porque ele vai montar um time competitivo e citando o nome do Gabigol. Então, aqui é que está. As duas informações juntas é que nos trazem esta conversa nesta quinta-feira. Perfeitamente. Para mim, é uma maravilha ele ter falado. Para o torcedor corintiano, que é complicado. Para mim, é uma bênção, porque eu trouxe essa informação e tinha muita gente aí, não, tá mentindo, não tem conversa. Para mim é uma maravilha, adorei que ele falou. Agora, para a torcida do Corinthians não foi, ficou ruim, mas para a diretoria, porque agora pressiona mais ainda, porque se chegar em janeiro e não tiver um time com estrelas, com um time forte, se tiver um time só com jogadores modestos, a pressão vai ser muito forte. Aliás, a pressão já é muito forte. Então, assim, repito, para mim foi uma maravilha, que eu estava 2 semanas falando sobre isso, todo mundo falando que era mentira. Ótimo. Agora, para eles... Quando a outra declaração em on desmente, aí ela não vale. Para eles não foi... Eu entendi, porque o Augusto desmentiu anteriormente. Aí esse vale, o outro não vale. Não, qual a declaração em on que vale? O Augusto não desmentiu nada. O Augusto falou que não tinha negociação. Não. Um dia antes de eu soltar a informação, ele disse que não tinha nada. Ele falou... E outra, você viu como que ele desmentiu? Ontem também, não falou. O Gabigol, aquela coisa dele fazendo aquele jogo. A gente vai escolhendo quais as declarações que valem ou não valem, mas tudo bem. Não, o que vale é hoje, Rodrigo. O que vale é hoje. Ontem, o dirigente falou que tem. E há uma semana... E o outro falou que não tem. Então, um fala uma coisa, o outro fala que não, outra coisa. Mas tem aí, ele falou que tem, velho. Não tem como, acabou. Então entendeu? Você escolhe qual é que você vai acreditar. Não, eu escolho a última. É que tem, é o diretor falando, e o Augusto também. É o que tem. Entendeu? Não tem outra para eu escolher. O Augusto não confirmou ontem. Eu vi a entrevista inteira dele na Sport TV. Ele virou e falou assim: o que tem é o interesse mútuo nosso dos dois lados. Ele estava se referindo a ele e o Gabigol, que o apresentador, o Rizek, pergunta lá especificamente. Aí, quando ele não menciona nenhuma negociação com o Flamengo, não falou disso. Agora, enfim, tudo bem. Cada um já colocou suas informações, beleza, tranquilo. Seguimos aqui com os debates e os assuntos do de primeira de hoje. Samir, quero te agradecer pela participação mais uma vez com a gente por aqui no All Sport, viu? Valeu, Razan, PVC, Matos, a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mais, abraço. Grande abraço.